E para começar a nossa agenda de hoje, eu convido ao palco o senhor René de Paula Júnior, que é responsável pela estratégia de negócios e parcerias na WF. E ele vai trazer para a gente uma palestra com o tema "E se o segredo para a transformação digital não estiver onde costumamos olhar?", ou seja, nas tecnologias. Obrigada. Muito obrigado. Gente, muito legal estar aqui. Enquanto eu estava esperando a abertura, como vocês, eu estava vendo aqueles slides passando e eu percebi que eu era o único ali nas fotinhos que estava com uma camiseta polo. Então é muito oportuno, porque eu vou confessar para vocês algumas inseguranças profundas e acho que tem a ver com... Aliás, uma coisa interessante, falando em perfil, LinkedIn. Né? LinkedIn agora tem um perfil novo que é o visionário. Não sei se vocês viram, várias pessoas se intitulam no LinkedIn como visionário, alguém que tem uma visão de futuro. Tal. Então eu quero comentar um pouco sobre a questão de futuro e não dá para começar a falar de futuro sem falar de sonho, né? E aquela imagenzinha ali, eu com a roupa errada. Então eu vou contar para vocês 3 sonhos que me perturbam a vida inteira. Eu vou abrir aqui meu coração. O primeiro sonho é o seguinte: eu sempre sonho que eu estou com a roupa errada no momento errado. Né? Então, eu estou olhando aqui para ver se não tem alguma coisa errada, pelo menos eu não estou pelado, que é um cenário comum nesses sonhos horríveis. O segundo cenário é que o mundo está acabando, se eu olhar no jornal até parece que sim. E o terceiro cenário, que acho que vocês devem ter esse sonho de vez em quando, é quando você está numa situação de muito destaque, de muita projeção, de muita expectativa e você lembra que você não passou na prova de geografia ou que você na prova de sei lá do que você deu a resposta errada. Isso chama síndrome do impostor. Então, quando o Eduardo Davi me convidou para conversar aqui com vocês, eu falei, meu Deus do céu, eu já tive essa impressão antes, porque eu estou falando com gente que é muito mais competente do que eu, né, que tem responsabilidades muito maiores, vocês têm uma história muito mais, vocês empurraram muito mais piano. Por quê? Porque a minha trajetória em digital é uma trajetória muito ligada ao web. Eu comecei a trabalhar 20 e poucos anos atrás, 22 anos atrás, com web, e naquela época você era super sexy se você conseguisse mexer com HTML. Você era um gênio. Se você conseguisse fazer um GIF transparente, então, GIF animado, pronto, você ganhava 30 pau por mês. Então, eu confesso que para quem estava ali em TI, empurrando o piano, né, fazendo aquelas coisas cabeludas de RP, GED, etc. E tal, falou, pô, esse cara só está mexendo com HTML, o que ele tem para falar aqui? Então, eu estou aqui, em primeiro lugar, reconhecer, eu tenho que aprender com vocês, né, muito mais do que vocês têm a aprender comigo. Hoje eu me considero muito mais um cara de comunicação, é o meu papel na empresa, inclusive, deixa eu até avançar aqui, como é que eu avanço isso? Esse é meu nome, René de Paula Júnior. Eu trabalho nessa empresa aqui, zuri.wf, esse daqui é o nosso blog. Eu estava ouvindo a menina falar e eu percebi que tem uma coisa interessante, tem um match, tem uma aderência bastante grande do que a gente faz com o tema todo daqui. A gente tem uma plataforma que é justamente para automação de processos, para substituir esses processos improvisados, planilha voando, né, disquete, fax, etc. e tal, para tentar automatizar isso digitalmente através de um workflow. Se vocês quiserem depois dêem uma olhada, é uma plataforma bacana, mas eu estou aqui para falar de outras coisas. Eu sou muito fácil de achar, tá? René de Paula, eu coloco sempre isso daqui antes, o meu ID, né? Esse é o meu ID no Facebook, é o meu ID no LinkedIn, é como vocês me encontram. Sabe por quê? Para evitar que vocês façam uma busca. Porque se vocês fizerem uma busca agora por René de Paula, é capaz que vocês encontrem modelos de biquíni, rapazes de cueca, porque eu tenho um homônimo que é um querido que eu conheci pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, que é fotógrafo de moda. Alguém que teve uma carreira um pouco mais alegre, né, muito mais florida que a minha. Então, para não expor, caso vocês tenham interesse em pessoas com pouca roupa e com corpo escultural, o outro René é muito mais legal do que eu. Mas esse sou eu. Eu acho que tudo que eu quero dizer para vocês hoje... presta só. Tudo que eu quero dizer para vocês hoje, na verdade está nesse vídeo. Eu não sei se vocês já viram isso. Quem viu, não conta. E eu acho que a gente tinha que ver isso no pré-primário. Ia poupar vários problemas, tá bom? Então, o negócio é o seguinte. As coisas estão se acelerando. A gente que trabalha com tecnologia, que trabalha com inovação, tem que prestar muita atenção para o quê? Para não comer bola. A gente não pode comer bola. Né? Vocês estão aqui justamente para ver as últimas tendências, as últimas novidades, está todo mundo atento. Então, nada mais oportuno, mais natural do que eu testar a atenção de vocês. Posso testar a atenção de vocês?
Quem gosta de esportes aqui? Isso é só uma coisa interessante. Quem não gosta? Quem não gosta? Vou levantar o dedo. Isso, bem pequenininho assim. Eu não gosto. Então é bom, o negócio é o seguinte, eu vou começar um vídeo aqui que é basquete. Basquete porque basquete é um jogo hiperdinâmico. Não é que nem futebol, com 1h30 não acontece nada. Não, basquete acontece coisa o tempo todo, tá? Então são dois times, um time está de branco, um time está de preto. E a tarefa de vocês, o desafio para vocês, eu vou passar o vídeo uma vez só, é contar quantos passes de bola o time de camisa branca faz. Posso soltar? Olha lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ó, time branco, time preto, certo? Estão vendo? Ok, vamos lá. Tá meio lavado, mas tudo bem. Tá. Eu sempre me pergunto. Deu. Quantos? Quem viu o macaco preto? Ahá. Ele acha que é um urso, eu acho que é um mico, né? Porque mico pra gente é mais simbólico, né? Quem viu, ó, volta a fita, isso é no tempo que as fitas rebobinavam. Olha só. Olha o mico preto no meio da tela. Ninguém vê o mico. Aqui, ó, dando uma de Michael Jackson ali no cantinho. Ah, eu volto, não seja por isso. Imagina, voltaremos. Vamos lá, de novo, olha só que agora vocês vão assistir o mesmo vídeo de novo. Tá lá, ó, tá vendo? Branco e preto, lá, olha lá, ó o cara, ó o mico preto, tá vendo? Ele passa no meio. O que isso mostra pra gente? Quanto mais focado a gente tá, mais a gente come bola. Ou também outra conclusão é que é impossível não comer bola. A natureza humana é assim, você focar, concentrar, significa se distrair. Quando você se concentra, você se distrai do resto. Né? Quem não consegue se distrair é o cara que tem deficiência de atenção. Ele não tem deficiência de atenção porque ele não consegue focar, ele não consegue se distrair do resto. Então essa era uma campanha, na verdade, para ciclistas. Por quê? A gente não vê ciclista, nem motoboy, né, por esse mérito. Então era uma campanha que eu achei interessante. Eu acho que isso daqui é legal porque, eu acho que até vou exemplificar, eu vou pular um pouquinho, vamos ver se eu acho esse slide. Cadê o slide? Ih, acho que eu não pus aqui. Bom, anyway, a história é a seguinte. De ontem para hoje saiu uma notícia na Wired, é um cara que ele coordena um fundo de investimentos de 5 trilhões de dólares. Tá bom? 5 trilhões? Tá. Ele fez uma declaração dizendo o seguinte, não dá para continuar assim. Se a gente continuar não prestando atenção em impacto, se a gente continuar não prestando atenção na sociedade, se a gente continuar não prestando atenção no meio ambiente, não tem Excel que salve. Não tem lucro que salve. Sabe onde ele vai falar isso? No Fórum Econômico Mundial que está acontecendo agora. Então, de ontem para hoje saiu essa notícia, eu tinha colocado no PPT, mas acho que eu não salvei. Mas vale a pena a gente dar uma olhada depois. A gente está comendo bola, a gente está tão focado no bottom line, esse é o mal de Excel. Eu trabalhei na Microsoft um tempo e eu acho que eles não vão gostar disso, se eu disser, mas eu acho que, na verdade, a culpa de tudo é do Excel. Porque o Excel dá aquela falsa ilusão de que a gente está vendo tudo ali. Está tudo no Excel? Não, não está. Amor não está, família não está, talento não está, tem várias coisas que não estão no Excel, né? Então a gente foca tanto no Excel que esse cara que gerencia trilhões de dólares fala, olha, na boa, a casa vai cair. Então é interessante. A outra coisa que aconteceu ontem, que é interessante, que tem a ver com o título dessa palestra aqui, é que ontem foi o lançamento desse livro chamado Exponential Transformation. Quem já ouviu falar em organizações exponenciais? Ou tecnologias exponenciais? Está virando meio meme, né? Está virando meio meme. Acontece o seguinte, esse livro é o segundo livro, na verdade, por coincidência, ontem foi o lançamento do livro, esse é o Salim, eu estava assistindo esse lançamento ontem, e o meu nome está no livro, a minha carinha também, o que é uma tremenda ironia, porque eu não acredito mais nisso. Mas agora é tarde, agora eu já saí no livro, o que eu posso fazer? Então eu tenho que compartilhar com vocês por que eu questiono hoje essa visão. Por que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? Eu estava falando de sonho, né? Com esses sonhos, com essa coisa visionária, que às vezes é descolada da realidade.
Tá? Eu vou tentar dizer por que eu me afastei. Tem gente muito boa aqui, gente muito querida, olha, o Márcio Chaer está ali, quem mais está aí? Tem vários amigos pessoais, mas eu acho que está na hora da gente começar a questionar esse otimismo profissional aí. Então, só para dar um pouco de contexto, em 2011 eu fui parar na Singularity University, que fica lá na Califórnia. É um curso de uma semana para executivos que querem gastar muito dinheiro em uma semana, né? Impressionante, se você quiser gastar 10, 15 mil dólares uma semana, é lá. Eu fui em 2011, curiosamente o país que mais manda gente para lá é o Brasil, é um fenômeno, eu não sei porquê, o Brasil, eu tinha hashtag os Mano Pira, eu não sei porque os Mano Pira com a Singularity, só dá brasileiro, aí eles voltam super empolgados, felizes, sobretudo publicitários, é um fenômeno estranhíssimo, muito engraçado. Eu ainda acho que essa coisa do exponencial ninguém lembra direito, né? Então tem uma aura, ninguém lembra da matemática, tudo é regra de 3, certo? A gente passa a vida inteira vendo regra de 3, fala exponencial, tem uma aura mística, né? Aí o cara volta como se ele tivesse ido, sei lá, para a Terra Santa. Bom, mas aí sou eu, mal vestido como sempre, está vendo porque eu tenho um sonho ruim? E aí o que acontece? Em 2011 eu mantive contato com eles e nasceram 2 consultorias ligadas a essa metodologia, esse pensamento. Uma chama EXO.works e a outra chama Fast Track Institute. A EXO.works é uma consultoria com uma metodologia para empresas. Aquele livro era justamente isso, eles fizeram um livro, virou open source, se vocês quiserem ou aplicar nas empresas, fiquem à vontade e tal. E o Fast Track Institute é também uma consultoria, mas voltada para cidades, tá bom? Eu trabalhei nas 2 e aí eu tive a ocasião de ver ao vivo, a cores, no campo, as limitações desse pensamento. E aí eu falei, tira meu nome daí, não brinco mais disso, isso não é legal, isso é vapor. Isso é só sonho, isso é só visão, né? Eu, menos do que vocês, porque vocês carregaram mais pena do que eu, mas eu também sempre fui um cara de entrega. Eu sempre fui um cara de varar madrugada em projeto, né? E ter raiva de quem prometia coisas que ninguém conseguia entregar. A pior coisa do mundo é quando o comercial vendia um troço, fala, puta, como é que você prometeu esse troço? A gente não sabe fazer, não sabe entregar. Eu sempre estive do lado da entrega. Então, eu confesso, eu tenho um viés, eu tenho um certo pé atrás com quem promete visões que, cara, na boa, não vai rolar. Então, eu trabalhei com esses caras aí. Para quem nunca viu, a Singularity é um ambiente bastante interessante. Esse daqui é o Salim, que é o evangelista deles. O Sebastian Trum, ele estava ligado ao Google na época do carro autônomo, e hoje ele está na Udacity. Esse daqui é o Peter Diamandis, que é um dos fundadores lá, um dos maiores vendedores do mundo, e isso não é um elogio. E ele tem um livro chamado Abundância, já eu vou comentar sobre abundância. E aquele holograma ali em cima, aquele é um holograma, vamos ver se eu consigo fazer esse negócio, não sei. Aqui, ó, esse holograma aqui é o Kurzweil. O Kurzweil é um cara que ganhou muito dinheiro com software lá atrás, hoje ele trabalha no Google, e ele que inventou a noção de singularidade. Né, até vou contar uma anedota rápida. Esse dia aqui ele foi falar com a gente, Foi, quer dizer, virtualmente, acho que ele não queria pegar... então eu vou contar a anedota, vamos lá, é mais legal. O que acontece? Ele foi falar com a gente achou que ele vinha fisicamente, mas acontece que ele tem pavor de germes, ele tem pavor de ficar doente, eu já vou explicar por quê. Então ele falou, tem muito brasileiro lá, melhor ir como holograma, sei lá, esse pessoal tem com zika, dengue, não sei. Bom, então ele foi como holograma e ele começou a falar que a tecnologia vai chegar num ponto tão avançado que a gente não vai precisar mais morrer, a medicina vai avançar, né? E não só, os computadores vão estar tão maravilhosos que a gente vai fazer um upload da nossa mente para a nuvem e vai poder viver na nuvem para sempre. Aí ele falou isso, eu não posso ver o microfone, é um problema freudiano que eu tenho desde pequeno, eu vejo o microfone e fico um pouco empolgado. Aí eu falei, posso o microfone, por favor? Aí passaram o microfone, que é a pior coisa que você pode fazer. E aí eu falei, olha, senhor Ray, parabéns e tal, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Não precisa me backupear, eu sou chato. A primeira coisa, eu sou chato, não mereço ser backupeado, não adianta me prolongar muito mais do que o necessário, porque eu acho morrer legal, acho fair, não precisa me... Aí a segunda pergunta que eu fiz, eu falei, bom, além disso, quem vai ser o primeiro a ser imortalizado? O Trump, o Sarney, né? Eu nem vou falar dos presidenciáveis de hoje, deixa para lá, né? Então eu sei que ele não gostou, ninguém gostou, tal, tudo bem, paciência. Mas esse é o discurso dos caras, os caras têm um otimismo absolutamente à prova de qualquer crítica. Eles acham que a tecnologia vai resolver tudo e logo quando primeiro dia que eu cheguei lá, eu sempre chego cedo, e tinha um banner assim, escrito assim, nosso sonho é impactar 1 bilhão de pessoas com tecnologias exponenciais.
Eu falei, porra, é isso que eu vim fazer aqui? Uau! Né? Aí eu pensei que impacto tem vários, né? Eu pensei em vários impactos, né? Um trem atropelando, um meteoro caindo, uma bomba, bom... Em suma, essa é a visão dos caras, que eles conseguem impactar 1 bilhão de pessoas. E esse cara aqui em especial, Peter Diamandis, ele jura de pé junto que nós estamos entrando numa era de abundância. Eu vi uma vez um rapaz perguntar, mas espera, você mora na Califórnia, está uma seca desgraçada, está tendo incêndio, abundância do quê? Ele falou, não, mas a tecnologia da dessalinização da água do mar, usando nanotubos de carbono. Eu falei, tá, a casa do cara deve ter pegado fogo lá em Santa Mônica, mas deixa para lá. Então essa é a Singularity. Então esses caras, para mim, esse tipo de sonho à prova de qualquer coisa, me fez lembrar, aliás, isso é uma coisa interessante, quem lembra da Odisseia de Homero, Ulisses, né? Ulisses está lá, e tem um momento do Ulisses, em que Ulisses vai parar numa ilha que tem uma ninfa, né? A ninfa, acho que é Calypso, se eu não me engano. Aí a ninfa... se apaixona, #asminapira, pelo Ulisses, e ficam lá fazendo amor 2 anos sem parar, uma maravilha. Aí ela falou, cara, fica aqui, meu, larga a mão de ser bobo. Se você ficar aqui na minha ilha, eu te faço imortal. Você vai ser imortal, você vai ficar aqui comigo para sempre. Bela oferta, né? Uma ninfa, uma ilha, imortal. Ele falou, não, porque eu sou um homem, eu tenho um destino, eu tenho que voltar para Ítaca. Eu sou um mortal. Né? E aí ele foi embora, e aí tem uma ironia, porque como ela é imortal, ela ficou infeliz para o resto da vida, né? Para toda a eternidade. Então quando eu penso em Ulisses, dessa coisa, eu falo, imortal? Quem quer ser imortal? Que troço estúpido. Né? Eu tenho que resgatar o que é ser um ser humano, certo? Certo. Então o que acontece? Lembrando dos gregos, essa postura aqui tem um nome que se chama hybris. Alguém já ouviu essa palavra? Em inglês, os ingleses às vezes usam a palavra hybris. Quando você vê mitologia grega e alguém faz uma besteira, tipo Ícaro. Ícaro botou a asa e falou, para o alto e avante, subiu demais, caiu. Né? Normalmente, quando alguém faz uma besteira, numa tragédia grega ou na mitologia grega, não é porque ele fez um pecado cristão. Normalmente o pecado grego é a soberba, o cara fica se achando, ele fica sonhando demais, ele descola da realidade, ele fica achando que ele é maior do que tudo, e é aí que ele erra. É aí que ele não vê o mico preto. Né? Quando você realmente descola, você se embriaga com você mesmo, você acha que você tem razão acima de tudo. Então, para os gregos, esse era a maior burrada. E eu acho que, de uma certa maneira, parte do discurso que a gente tem hoje, de inovação, de disrupção, quebra tudo, etc. e tal, tem um pouco disso. Tem essa embriaguez, né? Tipo, dane-se as consequências, dane-se os outros, dane-se o desemprego, né? Eu sou empreendedor, vou falir mil vezes e tal. Então vamos manter essa palavra na cabeça aqui. Hybris é muito importante, eu acho legal. O que me, de uma certa maneira, deu um pouco mais de confiança para começar, para fazer uma palestra desse tipo para vocês, saindo bastante fora de qualquer caixinha aqui, é que vocês sabem quem é esse cara? Esse cara é o presidente da Microsoft hoje, é o Satya Nadella, um indiano, certo? Eu acho que até o fato dele ser indiano já quer dizer alguma coisa. Ele não é aquele americano que é, tipo, para o alto e avante, né? Super-homem, com um sorriso impecável, que não tem defeitos, né? O americano tem aquele otimismo sem interioridade nenhuma, né? E tem essa coisa do eu. Ele é indiano, é diferente. Então ele começou o último grande evento, que acho que foi o Build da Microsoft, dizendo o seguinte, está na hora não da gente perguntar o que a tecnologia pode fazer. Isso a gente já sabe. Está na hora de a gente se perguntar o que a tecnologia deve fazer ou não deve fazer. Cara, quando é que você vê um CEO, um GM de uma corporação desse tamanho começar a pensar em responsabilidade? E aí, olha essa frase que ele colocou aqui que eu achei muito legal. Ele está citando um filósofo que eu não conhecia, Hans qualquer coisa, que assim, haja de uma maneira tal que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Legal. Isso entra no Excel? Isso entra no bottom line? Se bate meta com isso? Deveria. Né? Talvez a gente deveria estar começando a colocar nos nossos processos, no critério de contratação do RH, na cultura da empresa, porque a gente está começando a ver que
Não é bem assim. Por exemplo, recentemente o Google fez aquela demo, não sei se vocês viram, em que o robô do Google liga para um cabeleireiro ou para um restaurante e reserva um horário. Só que o robô não disse que era um robô. Aí, a reação foi, eu fiquei de cabelo em pé. E muita gente ficou de cabelo em pé. Aí o Google, na sequência, resolveu lançar, né? Opa, não, agora nós temos novas guidelines. As guidelines do Google, eu não sei se vocês viram. Seja socialmente benéfico, evite criar ou reforçar viés injusto. Olha, segurança, ser accountable para as pessoas. Olha, privacidade, excelência científica e seja disponível para tudo aquilo que tem a ver com esses propósitos. Por que eles fizeram isso? Não só por causa desse escândalo do duplex, mas porque descobriram que o Google estava fornecendo tecnologia para drones militares americanos. A Amazon está fornecendo tecnologia para a polícia dos Estados Unidos. A Microsoft estava fornecendo reconhecimento facial para reconhecer imigrante. Isso não dá mais para fazer de graça. Muita gente no Google pediu as contas, né? Muita gente pressionou o Satya Nadella a tomar posição. Então a gente está num mundo em que não dá mais para ignorar o mico preto. Não dá mais para focar só no time de branco. Tá? Então acho que... Mas aí, achei esse que é o cara aí, ó, coloquei no lugar errado. Esse que é o cara que eu falei do, olha aqui, ó. Ele gerencia um fundo de 5,7 trilhões de dólares, chama Larry Fink, e ele falou isso, olha, se o pessoal de Venture Capital não for socialmente responsável, os robôs vão vencer. O artigo está na Wired, saiu hoje, e ele fala justamente dos impactos. Porra, né, será que a gente tem que... Sabe o que ele menciona, inclusive? Ele fala, esse negócio exponencial, está na hora da gente começar a pensar linearmente. Linearmente porque as pessoas são lineares. As pessoas têm que... Não dá para você ter um ritmo que as pessoas não conseguem acompanhar. Não dá para fazer uma disrupção na vida das pessoas que as pessoas não conseguem se adaptar. Nem todo mundo é atleta olímpico, bicho. É que nem farol na Paulista. Você tem que ser praticamente um maratonista para conseguir atravessar até ficar vermelho. Não dá. Né? Quem fez aquele negócio é um sádico em potencial. Bom, e aí o pior exemplo de todos, eu acho que é esse daqui, que é o Facebook, que todo santo dia ele faz alguma besteira cavalar. Né? A mais recente é que ele estava permitindo anúncios que só apareciam, vagas de emprego que só apareciam para homem. Tá bom? Então, você está procurando emprego, desculpa, você é mulher, não vai aparecer para você. Então, esse cara aqui, ele está servindo de contra-exemplo. Né? Uma empresa que, na verdade, não teve escrúpulos, que transformou a nossa privacidade em mercadoria, que viciou a gente. Desculpa, nenhuma empresa tinha viciado a gente antes. O Orkut, mas talvez sem querer. Mas esses caras, aí todo mundo aí para frente vem viciando a gente em celular. Viciando criança, viciando todo mundo. Né? Então, esse cara aqui, eu tenho uma anedota rápida para contar, ele esteve em São Paulo, acho que em 2009, eu acho, num evento. Ninguém prestou atenção, porque na época, whatever, era um evento menor do que esse aqui. E eu estava lá, ele falou as coisas dele, eu pedi um microfone, eu já avisei, e eu falei, seu teu produto aí está sendo usado por centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Na época não era 1 bilhão ainda, era tipo 500 milhões. Eu falei, como é que você está vendo esses usos diferentes, né, essas coisas inovadoras? Ele olhou e falou assim, como assim? Eu falei, deixa eu te dar um pouco de perspectiva. Meu nome é René, hoje eu trabalho na Microsoft, na época eu trabalhava na Microsoft, eu já trabalhei no Yahoo, e no Yahoo eu era responsável por plataformas globais. E a gente via que uma plataforma, mesmo sendo global, cada país adotava de um jeito. Porque, essa é a minha tese sempre, vou repetir, a gente adota a tecnologia, a nossa imagem e semelhança. Ponto. Aí ele olhou, deu um pé para trás e falou, eu não acredito nisso. Porque, para mim, se a tecnologia for suficientemente boa, ela vai ser usada da mesma maneira por todo mundo, em todos os lugares, porque o ser humano é basicamente igual. Hello, isso foi antes da Primavera Árabe. Tá? Eu acho que hoje ele não falaria mais a mesma coisa, mas aí você percebe o quê? Híbris. Híbris. O cara acha que está acima de tudo. Ele acha que ele paira, ele acha que não presta satisfação para ninguém. Né? E aí ele está sendo, isso é uma coisa que vale a pena a gente se lembrar. Eu tenho uma formação, se é que você pode chamar isso de formação, talvez uma deformação, não sei. A minha formação é um pouco confusa, eu comecei fazendo exatas, depois eu fui para humanas. Hoje eu me considero um cara de humanas, mas eu acho que eu fiquei com um bom legado de exatas na cabeça. E eu lembro de um choque, que era o seguinte, quando eu fazia engenharia, alguém te dá uma prova de exatas, tem uma resposta só. Ou você acertou o raio da resposta, ou já era, certo? Não tem meio ponto, valeu a intenção, então tá ruim, tá errado e azar o seu. E se tiver certo, vai ser certo na Zâmbia, em Marte,
sei lá, na Via Láctea, qualquer lugar, porque engenharia é engenharia. Eu saí e fui fazer o quê? Comunicação. Quem fez comunicação aqui sabe o que eu estou falando. Não tem certo e errado. Se alguém pede para você fazer um roteiro pode ser melhor, pior, né? Mas não tem, você tirou 0 no roteiro, só você não escrever nada. Né? Por que não tem 0? Porque isso é uma coisa interessante, humanas, exatas é complicado, como um relógio suíço. Humanas é complexo, como mulheres, adolescentes, é complexo. Significa o quê? Não existe uma solução só, e a gente tem que conviver com isso. Então, quando eu percebo que alguém tem muito cabeça de exata, você percebe o quanto é difícil entrar na cabeça que o raio do mundo é complexo. Que o que vale aqui no Vale do Silício não vai valer no Iowa, não vai valer em Londres, não vai valer na Síria. Não vale, cara. Você pega os direitos universais do homem, chega lá no Afeganistão, vê se alguém quer. Aí você fala, pô, mas é universal. Eu falei, azar, eu não quero saber, eu quero mutilar a genitália da minha filha para ela não ter prazer nunca na vida. Azar o seu. E eu vou matar a minha filha porque ela me desonrou. Vê se o cara quer saber de direitos universais. Então, normalmente, quando a gente vem dessa bagagem de exatas, a gente tem um pouco de dificuldade, mas eu acho que hoje em dia, do jeito que as coisas, o rumo que as coisas tomaram, não tem mais como não ver o mico preto. O mundo é complexo. Então, agora eu vou realmente fazer uma coisa muito arriscada. Eu acho que quem tem mais de 30 ou 40 anos aqui, talvez fique muito abalado com essa imagem que eu vou mostrar. Então já peço desculpas antes. Eu me pergunto quem lembra disso. Quicos Marinhos, alguém teve Quicos Marinhos? Ninguém teve? Gente feliz, ele teve, teve Quicos Marinhos. Puxa, vocês escaparam disso, que bom, vocês vão ter que fazer menos terapia, a autoestima de vocês está super boa. Quicos Marinhos, o Sea Monkeys, foi vendido aqui no Brasil, e aí você, imagina, eu era criança, cara, não era criancinha, aí te dão um pacotinho, aqui ó, o papai Kiko Marinho, a mamãe Kiko Marinho, o filhinho Kiko Marinho, uma família loira, claro, né, e dizendo o seguinte, olha, essas são criaturas que vêm da pré-história, são criaturas de milhões de anos, você põe na água, cara, e vai nascer o papai e a mamãe e tal. O seu nasceu? Você comeu? Uau! Seu nome é Kiko. Oi, Kiko, como vai você? Cara, o que acontece? Obviamente, não nasceu patavina. Ou se nasceu, porque essas são criaturas microscópicas, é tipo assim, plâncton, aquelas coisas que, sei lá, quem come, baleia come. Não é, você não vê papai e mamãe. Então, o que acontece? O seu virou? Cara, nossa, você é um case. Meu Deus do céu. Então, tá vendo? O problema sou eu. Eu sabia que minha vida ia dar errado só por causa disso, porque eu não consegui fazer brotar Kiko Marinho. Por que eu estou contando essa história do Kiko Marinho? Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente sonha com essas tecnologias que vêm de fora, é Kiko Marinho. Né? Vai nascer, vai dar tudo certo, vai ser abundância. Cara, não. Para ele deu, mas sei lá. O cara tem a mão boa. Eu sou ruim de Kiko Marinho. Então, muitas vezes essas coisas que são mágicas, a gente tem, na verdade, isso é uma coisa muito curiosa, que movimenta muito do nosso mercado. Quem é comercial aqui sabe disso. Hype vende. A gente só ganha dinheiro mesmo na época de hype. Porque quando é hype, o cara acha que aquilo vai ser tipo Viagra, né? Aquela solução milagrosa que vai botar tudo em pé em 5 minutos, aí o cara paga o que for, porque está na emergência, tal, seja lá quanto for, tal, e aí a dor de cabeça fica para depois, não faz mal. O hype, a gente tem 2 budgets em qualquer empresa. Tem o budget para resolver problema de verdade, que normalmente é dinheiro de pinga, né? Você vai ter que se virar com coisa grátis, e tem o budget para coisa que é hype. Né? Então tem uma indústria toda promovendo, e é singular, todo esse papo de exponencial para mim entra nesse discurso da mágica, do Quicos Marinhos, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Não aconteceu, pô, você é burro, Renê, você não sabe cuidar de nada, né? Você não devia casar, não devia ter filhos, você devia ir para um mosteiro, você que devia fazer. Então, essa é uma armadilha, eu lembrei disso outro dia, em que a gente pode cair sempre com essa visão um pouco otimista demais com relação à tecnologia. E eu recortei porcamente, como vocês podem ver essa imagem que eu achei na internet, por causa de uma outra história em quadrinhos que eu vi há muito tempo atrás. Quem lembra de uma história em quadrinhos chamada Agar o Terrível, que era um viking gordão? Lembra? Vocês lembram disso? Agar. Ele tinha uma mulher gordinha também, a Helga e tal. Aí um dia ele volta para casa, ele é um viking. Você sabe qual é o business model do viking, né? É basicamente matar a cristandade e voltar para casa com tudo que ele achou. Aí ele está voltando de Roma, com um saco cheio de coisa que ele trouxe de Roma.
Ele fala, Helga, voltei de Roma. Que bom, meu amor, o que você trouxe para mim? Ah, trouxe uma surpresa. Aí ele puxa do saco uma torneira assim, de ouro. Ele fala, nossa, que coisa maravilhosa, o que é isso? Ele falou, não, é de ouro. Eu falei, nossa, que maravilha, você ainda não viu nada. Aí ele faz, cri, cri, cri. Aí ele fala assim, que engraçado, em Roma saía água. Na boa, a minha rixa com o pessoal lá da Singularity, eu falei, vocês estão falando tudo que vocês estão falando aqui, porque aqui a torneira sai água, bicho. A hora que eu voltar para o Brasil, não sai nada da torneira. Né? Aliás, a gente está num país que 50% dos municípios não tem esgoto, não tem água encanada, não tem nada. Então, algumas dessas ideias que a mentalidade do Vale do Silício, não é a mentalidade que é legal, é o Vale do Silício. Se você tirar do Vale do Silício, não funciona mais. Mas a gente sempre cai nessa coisa de quicos marinhos, achando que as coisas vão funcionar sozinhas. Né? E a gente, eu lembro, eu peguei o microfone de novo lá, já falei. Eu falei, gente, legal, bacana, o Vale do Silício é legal, eu abro a torneira, sai dinheiro, eu abro a gaveta, tem desenvolvedor, eu abro o armário, tem plataformas, né? Tem tudo, dinheiro infinito. Eu vou voltar para um país, você vai voltar para um país, você vai voltar para um país que não tem nada disso. Como é que a gente inova, disrupta? Qual é o verbo de disruptar? Desrompe, qualquer coisa, né? Onde, cara, não é Vale do Silício, meu. Aqui você, sei lá, um Twitter fica no vermelho anos, YouTube fica no vermelho anos. No Brasil você fica vermelho 3 meses, o cara matou você. Não é assim que funciona. As coisas não são universais, né? Então, essa eu gosto dessa historinha aqui. Aí, um outro exemplo engraçado, só para dar um exemplo. Isso daqui é um carro elétrico, certo? Quando você mostra um carro elétrico, já aconteceu isso comigo, para alguém que é fanático por carro, o cara fala, qual é a velocidade máxima que ele alcança? Em São Paulo, 5 por hora. É isso, porque você pode ter uma Ferrari em São Paulo, e a Ferrari vai andar 10 por hora, como o meu Honda Fit anda. Né? Então, a gente tem que começar a perceber que algumas dessas visões, alguns desses sonhos, eles não migram, né? Eles não necessariamente aderem. E fica aquela pergunta, como é que a gente provoca impacto, como é que a gente provoca mudança de verdade, as mudanças que o Brasil precisa, né? Adaptando, aterrissando, localizando esse pensamento todo, sem ser deslumbrado. Esse é o livro, Organizações Exponenciais, ele é bem, bom, vocês leem em 5 minutos isso, tá? Eu acho que ele não tem muita consistência, é isso que deu origem a toda essa história do exponencial, mas vale a pena, olha que interessante, 2014, né, esse cara aqui escreveu um artigo chamado O Mito do Crescimento Exponencial. Falei, cara, que crescimento exponencial? Como assim crescimento exponencial? As coisas batem no teto muito rápido, o crescimento exponencial parece... O que cresce exponencialmente? Gripe, epidemia, boato, notícia ruim, né? Isso, mas como assim crescimento exponencial? E aí tem um economista que, se eu não me engano, acho que esse cara é prêmio Nobel, resumindo isso daqui, ele fala o seguinte, só 2 pessoas acreditam em crescimento exponencial num país cujos recursos são finitos. Os recursos são finitos, né? A gente já está no talo. Então quem acredita nisso ou é louco ou é economista. Essa é a conclusão dele. Então, para a gente levar isso um pouco em conta. E aí, eu estou vendo hoje em dia o termo exponencial sendo aplicado a coisas não tão legais. Lixo. Né? Isso aqui é um exercício interessante. Tem um site que você começa a responder como é que é o seu estilo de vida. Você anda de carro? Você anda de avião? Você consome carne? Você consome isso? Aí, no final, ele diz quantos planetas você precisa. Certo? Eu preciso de 2,7. E olha que eu ando bem pouquinho de carro. Faça um exercício, depois eu dou o URL. A questão é a seguinte, se a gente multiplicar exponencialmente o modelo de vida americano, baseado em eu, sucesso, 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 quantos planetas Terra a gente precisa? E a questão é 1 bilhão de pessoas, etc e tal. O que é essa imagem aqui? Alguém tem ideia do que é? Sabe essas bicicletinhas que agora estão por aí, amarelas? É um cemitério de bicicletas. Na China, é nisso que deu. Tá? Onde você enfia tanta bicicleta? China, já está acontecendo. Né? Então, só para a gente ver o impacto que as coisas têm. Então, eu acho que está na hora da gente parar de pensar com essa coisa híbrida, embriagada do exponencial e começar a pensar numa coisa chamada impacto. Eu acho que isso é fundamental. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, e que aí eu estou fazendo isso daqui, meio devagarinho, porque às vezes dá preguiça, mas é um curso de introdução à complexidade. É de graça, é no Santa Fé Institute, é online. É legal, tem até uns softwarezinhos para a gente brincar e tal, mas, cara, isso abre tanto a cabeça. Eu tive uma formação de engenheiro mesmo, essa coisa de pensar
né, uma solução só, tal. Quando você começa a pensar que tudo está conectado, que tudo é interdependente, que não dá para ignorar o mico preto, não dá para ignorar mais, e a gente ignora sempre, eu acho que isso daqui é uma boa dica. Tem uma dica que eu também acho interessante, voltando para a questão dos gregos, essa aqui eu usei na última, o Edu acho que vai lembrar disso. Vocês conhecem a palavra eudaimonia? Voltando para os gregos, hein? Hoje eu não estou pelado pelo menos, né? Menos mal. Eudaimonia é um conceito legal. Eu estava fazendo um trabalho junto com aqueles caras da Singulares para o pessoal da Colômbia, Medellín, uma cidade muito bacana. E eu percebi que se você quisesse que alguma coisa decolasse em Medellín, não era uma questão de tecnologia, era de você envolver as pessoas. Porque aqui vou colocar essa tese, não está no PowerPoint, mas assim, nenhuma tecnologia exponencial, pessoas são exponenciais. Se as pessoas não adotam, nada exponencializa. Então como é que se engaja as pessoas? E no caso da Colômbia, eu precisava de um conceito que fosse diferente do conceito de... Vamos supor, você fez uma proposta. Aí eu falo, bom, tá, ela é boa. É boa. Boa por quê? Ah, porque as pessoas vão ser mais felizes. Felizes como? Defina feliz. Estou fazendo que nem Sócrates. Defina feliz. Ah, feliz é tipo happy. Happy? Quanto tempo você fica happy? Eu fico happy 5 minutos, 10, depois passa. Né? Então, o conceito americano do happy ou do happiness, ele é muito fraco. Né? E aí eu fui atrás, na hora de fazer a apresentação, desse conceito, que é um conceito grego, que é de eudaimonia. Não tem palavra de happy em grego. Eles têm essa palavra que eu acho muito legal, que significa o quê? Na verdade, significa tudo que você precisa para você se sentir pleno, realizado, feliz. A lista seria mais ou menos essa. Você precisa ter autonomia, você precisa ser capaz de se desenvolver pessoalmente, você tem que ser capaz de se aceitar, você ter uma noção de propósito, você ter uma relação positiva com o seu ambiente, você não está à mercê do seu ambiente, e você ter relações positivas com pessoas. Cara, é isso que eu quero na vida, muito mais do que ser happy. E eu usei isso como base para um projeto que foi vencedor na Colômbia. A gente venceu essa competição. E, aliás, eu usei também, essa é uma palavra interessante, filotimo, é uma palavra grega também, que significa o seguinte, fazer a coisa certa. Simples assim. O que é a coisa certa para se fazer aqui? É ajudar um imigrante que chegou num barco? Qual é a coisa certa? É dar comida para um cara que está sem comida? É ajudar um amigo seu? Isso é um conceito, talvez seja o valor da sociedade grega mais importante hoje em dia. Filotimo. Tem isso em inglês? Como é que você traduz filotimo em inglês? Não tem. E aí, eu vou dar umas sugestões de leitura aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo... Ah, não. Eu não coloquei aqui. Vou contar muito rapidamente. Tem um autor que se chama Gerd Hofstede, ele tem um livro muito legal, chama Culturas e Organizações, em que ele tenta mostrar como as culturas de cada país impactam na maneira como a sociedade, como as corporações se organizam. E ele tem critérios para comparar os países. E ele tem um site muito legal em que você pode colocar 2 países e comparar como é que esses critérios são diferentes. Nesse caso da Colômbia, eu coloquei Estados Unidos e Colômbia, certo? Porque meus concorrentes eram americanos. Individualismo nos Estados Unidos, quanto que pontuava? 93. Quanto que pontuava na Colômbia? 14. Então, se eu chegasse com uma solução americana gringa, baseada em 100% de individualismo, sabe quando que isso ia engajar um colombiano? Nem a pau Juvenal. Agora, a hora que você faz, por que o individualismo para o colombiano não é tão importante? Porque para ele a comunidade, a família, o pertencimento é mais importante. Eu acho que isso vale para o Brasil também, vale para vários países com uma herança parecida. Então, para vocês, na hora que vocês forem planejar qualquer coisa, levem em conta para quem que vocês estão planejando e no que vocês estão baseando as suas ideias. Eu tenho um site que é o Leia Vale a Pena, em que eu faço review de livros. Eu estou lendo um livro, achei o livro muito legal, eu gravo um review e coloco. Tá? Então, várias das coisas que eu comentei hoje aqui estão aqui, isso daqui é sobre o risco da inteligência artificial, isso daqui é sobre social media e Google, a teoria do caos, e esse último é muito divertido, é o antifrágil. Tá? A gente não vai ter tempo de comentar aqui, mas é uma leitura bárbara, em que ele fala, chega de pensar nessa mania, essa coisa estável, tudo durinho, etc. Tudo que é durinho e muito controlado e muito eficiente, morre. A gente tem que ser como uma cidade é. Por que uma cidade não morre? Se bombardeia Hiroshima, ela volta. Né? Se bombardeia Dresden volta. Roma foi saqueada, Roma está lá. Por que uma cidade volta? Porque uma cidade é complexa. Ela não é que nem uma organização que ela é toda eficiente e durinha, porque a organização fica tão durinha e tão eficiente que a hora que as coisas mudam, ela morre. Uma cidade tem sempre o imprevisto, tem sempre a fecundidade, tem sempre coisas novas entrando e surgindo.
cidades dão espaço para isso, organizações têm que aprender. Isso aqui é uma puta leitura legal, o link para vocês darem uma olhada é esse aqui, eu resumi bit.ly, leia, vale a pena, esses livros estão todos lá. Deixa eu ver, uma coisa interessante, eudaimonia, aquela palavra em grego, eu acho que se tem uma tradução que eu gosto, é florescer. Como é que a gente faz com que as pessoas floresçam? Como é que as sociedades floresçam? Não é só bottom line, não pode ser só Excel. Aquele cara de 5 trilhões de dólares que falou, não fui só eu. Tá? Então acho que isso é mais ou menos o que eu queria falar para vocês. Meu tempo acabou de acabar. Muito obrigado. Essa palestra aqui eu acabei colocando no SlideShare, tá? Se vocês quiserem, ela está lá. Ufa, foi isso? É isso? Bum, acabou. Estou de terno, meu pai vai achar que eu sou super importante. Não estou de camiseta polo, né? Aí depois vocês me contam se eu acertei o dress code. Eu fico muito inseguro, pergunto para minha mulher, tá bom assim? Ela que escolheu o blazer. Obrigado. Meus caros, era isso. Que o evento seja bárbaro. A gente está aqui à disposição de vocês. A plataforma da gente, acho que tem um match bastante interessante com a proposta de vocês. Foi um prazer, eu sou muito fácil de achar. Eu sei que o outro René é mais divertido, mas contem comigo. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado.